Boa noite aí, Bitmasters, tudo beleza? É o Henrique. Estamos continuando aqui o vídeo nosso aqui, a segunda parte, para que o vídeo não ficasse tão longo aí, né, e ficasse mais fácil aí de vocês assistirem. Esse vídeo está sendo postado aí no YouTube, então você pode acelerar ele para conseguir ver ele mais rapidamente aí, né, não tem problema nenhum. Então vamos continuar aqui a nossa análise aqui diante do gráfico, né? A gente falou do cenário atual, né? A briga do hash rate, né? Que a gente comentou no vídeo aí de mais cedo, né? O Craig Wright parece que ele está bastante determinado aí a derrubar realmente o preço aí do Bitcoin para que a moeda dele se sobressaia. Só que a gente tem que pensar que ele é um cara só, né? E que ele precisaria ter muitos aliados aí para conseguir derrubar o preço conforme ele quer, né? Ele falou que tinha cerca de 1.500 BTCs aí para despejar no mercado, né? Mas se a gente for ver aqui, ó, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse candle aqui, e se a gente for olhar o volume que foi negociado nele, só nesse candle diário aqui, né? O primeiro candle aqui do dia 14, só nesse dia aqui na Bitfinex foram negociados aqui 69 mil bitcoins, tá? Então se o cara fala que tem, eu tenho 1000 bitcoins, eu tenho 100 mil bitcoins, né, para manipular o mercado, isso é muito pouco, né? Ele precisaria ter, como são muitas exchanges, né, ele precisaria de muitos bitcoins aí para conseguir deslocar tanto o preço, né? Porque quando o cara não tem tanta bala na agulha, acontece um movimento como esse, né? Ele consegue um rompimento, porém o mercado absorve, né, todos os lotes dele, né? O player que está na posição contrária acaba conseguindo absorver todos os lotes e acabou devolvendo a posição, né? Então aqui, essa região aqui, a gente teve o que, né? A gente teve acionamento de vários stops aqui, né? Daí o preço acelerar tão rapidamente, certo? Isso aqui é normal acontecer quando se perde um suporte, porque quem está comprado, quem está apostando no movimento de alta, ele, para se proteger, ele vai colocar o stop aqui abaixo desse fundo, abaixo desse fundo, abaixo dessa sombra aqui, né, abaixo do fundo principal, né, que foi um falso rompimento aqui, o preço acabou retornando, e o último fundo aqui foi em praticamente 5.800, né? Então os stops estariam posicionados aqui nessa região, né? E também a pessoa que quer entrar fazendo uma posição vendida, né, ou seja, shortando, né, ela vai esperar o rompimento dessa região, né, vai colocar gatilhos de venda aqui, né, então daí aumentar tanto o volume, né. Então inicialmente você precisa de um grande volume, como foi o que aconteceu, né, você precisa de um grande volume, e a sequência do movimento acaba que ele acontece naturalmente, né. Aí depois tem uma reaceleração na venda, né. Se a gente for ver aqui, né, o volume volta a subir bastante, como foi o caso desse candle aqui, né, superou até o primeiro, que foi o primeiro candle de ignição do movimento, e agora um outro candle aqui bastante interessante, porque ele teve sombra em cima e uma sombra maior embaixo, né, um grande volume. Então acontece aqui, se a gente for olhar no gráfico de uma hora, que a gente vê, né, que realmente o preço, a força compradora apareceu, né, reagiu, porém aqui no diário, né, a gente vê que a frequência, né, de venda aqui, né, do histograma, ela que vinha muito baixa aqui, né, daí a gente acreditava bastante aí na possibilidade da alta, ele acabou aumentando muito, né, então subiu muito fora da média, né, e acabou se igualando a momentos aí onde o preço teve uma queda bastante forte, né. Então no momento agora, para quem pretende fazer uma posição de compra, é recomendado aguardar pelo menos a formação de um padrão de reversão pelo diário, tá? Porque a frequência ainda está muito alta. Como a gente tem um volume que confirma toda essa queda,
Então é possível que a gente tenha o preço ainda caindo mais, tá? Vou falar aqui sobre os níveis perdidos, certo? Que é isso aqui que a gente vai fazer a análise do gráfico aqui, tá? Então esse nível aqui dos 6.000 foi perdido, né? A gente perdeu essa linha verde aqui, vamos pôr ela de outra cor para não confundir aqui, né? São muitas linhas aqui. Então essa linha amarela aqui agora, né, é a LTA histórica, tá? Ela estava aqui situada aqui perto de 5.000, tá? 5.000 dólares, e era onde a gente esperava que o preço fosse vir, né, e respeitar. Porém, a gente está vendo aqui que ela passou direto. Porém, ela encontrou uma outra linha aqui, né? A gente pode ver que a sombra do candle, ela está exatamente em cima da linha, né? Dessa linha verde aqui, que é uma linha no passado aqui, tá? É uma linha de ancoragem que vem lá do topo aqui de 2013, tá? Então essa linha aqui é bastante importante nesse momento. Porém, não quer dizer também que o preço vai se manter acima dela, mas existe uma possibilidade, tendo em vista que no passado, tá, o preço tem memória, tá? Então no passado o preço respeitou essa linha aqui, onde esse player acabou atuando novamente, tá certo? A gente está vendo aqui uma convergência também, tá? Nessas linhas aqui são que é uma linha de ancoragem também, tá? Essa aqui é a LTA histórica, né? A primeira vez que ela foi perdida, tá? Quando o preço tocou, rompeu, confirmou ela, né? E aí o preço saiu fora dela, né? Então, ao que me parece, tá? O preço vai tender a vir um pouco mais abaixo aqui, né? E cair. Vou fazer a reta mais corretamente aqui, né? Então, acredito que o preço ainda possa fazer isso aqui. A gente tem esse retângulo laranja aqui marcado aqui. Essa zona aqui é uma zona importante, tá? Foi uma zona onde a gente partiu pro final do rally de alta, né? Que foi em setembro para outubro, tá certo? Aqui a gente está vendo uma região onde teve um rompimento de topo e o preço acabou voltando, né, para fazer o pivô de alta, e isso aqui é bastante importante. Houve uma absorção nessa região, porém é uma região onde tem um vácuo de liquidez, tá? Porque a gente vê que o preço trabalhou aqui, né, e nunca mais voltou nessa região, né? Então essa região aqui é uma região de, no passado aqui houve um vácuo de liquidez. Geralmente o preço, quando encontra essas regiões de vácuo de liquidez, o preço acaba rejeitando essas regiões, tá? Então pode ser que, caso o preço caia aqui abaixo dessa linha, ele encontre essa região aqui e faça uma rejeição, né? Eu posso até mergulhar mais dentro dela, né? Mas a expectativa é que ela venha pelo menos para fazer o pullback, para testar um dos níveis de FIBO aqui, tá? Devido ao rompimento aqui dessa região. Então a gente esperaria talvez uma retração em algum ponto onde o preço tocar aqui no fundo, ok? Isso aí a gente precisa esperar o movimento acontecer, mas estou mostrando possibilidades aqui que eu acredito que possa vir a acontecer, tá? Então, a expectativa aqui do preço vir agora é nessa região aqui, tá? Aqui perto dos 3.600 dólares, por ser uma região de convergência, certo? Tá errado nessa figura aqui que eu quero usar, não. É essa aqui. A gente vai marcar essa região aqui e vamos ver o porquê também, tá? Bom, aqui eu vou projetar uma extensão de FIBO, certo? E ela está marcando aqui onde o preço chegou
tá? Então eu estou considerando essa última tentativa aqui de romper aqui depois de rompida a primeira vez a LTB, né? Eu vou fazer essa extensão aqui e o preço realmente cumpriu a extensão que a gente está marcando aqui, certo? E agora, nesse momento, a tendência é de continuar o movimento, né? A gente está vendo aqui o tamanho do volume e tal, então pela teoria de Dow aqui, a tendência deve continuar até ela ser revertida. Então, para isso, a gente vai esperar um padrão de reversão, tá? Pelo diário. Quanto maior o tempo gráfico que deixar o padrão para a gente, mais confiável ele é, né? Então, aí pelo menos aí num gráfico diário aí, para a gente esperar um padrão de reversão nesse momento aí, certo? Então, o preço cumpriu isso aqui e agora eu quero, já usamos as linhas de ancoragem, marcando essa região aqui, né, laranja. Agora a gente vai usar a média móvel, tá? A gente vai plotar uma média aqui, essa média aqui é de 200, deixa eu ver a calibragem dela aqui, 233 períodos. Então a linha amarela seria aproximadamente de 200 períodos, a roxa 400 períodos e essa aqui está pelo diário, essa aqui é pelo semanal, tá? Então essa aqui é mais ou menos a média de 200 períodos do semanal, que está atualmente aqui perto de 3.700 dólares, tá? Que é justamente nessa região aqui onde a gente está marcando esse ponto de convergência, tá? Lembrando que o semanal ele vai fechar dia 25, tá? Então eu vou fechar aproximadamente aqui. A gente vai pôr uma barrinha aqui para marcar. A gente vai pôr uma barrinha para marcar aqui. 23, 25, tá? Então ele vai vir até aqui, né? Então a gente pode tentar ajustar talvez a nossa linha aqui mais ou menos, né? Um pouco mais de acordo aqui, né? Para tentar medir aqui mais ou menos onde o preço vai, certo? Vai ficar acima dessa região, caso o preço caia abaixo dela, né? Pode ser que o preço ainda dê uma violinada aqui, né? Um falso rompimento, e volte com bastante força, né? Então a gente pode esperar que um movimento de queda ainda durando até mais ou menos a próxima semana, né? Que se inicia aí no dia 26, né? Então esperaria pelo menos aí mais alguns dias aí antes de pensar na entrada. Por quê? Porque caso o preço não encontre suporte nessa região aqui que a gente está marcando de 3.700, aí a gente deveria projetar essa queda aqui um pouco mais longe, tá? Que seria pelo semanal. Aqui a gente vai ver a média de 200 períodos, tá? Novamente pelo semanal. Ela vai estar batendo mais ou menos aqui em 3.700, tá? Beleza? Essa região aqui mesmo que a gente já marcou. Porém, a gente vai ver aqui, né, o preço podendo ir buscar liquidez aqui ainda em 2.800, tá? Ou até um pouco menos, 1.800 dólares. Confirmando aí, né, aquelas projeções mais pessimistas aí que a gente teve no começo do ano passado, né? No começo desse ano, aliás, né? A gente teria o preço voltando aos mesmos níveis de preço aí do ano passado, né? E o que eu tenho para falar sobre isso, tá? Bom, o mercado, como eu falei, ele obedece uma ordem que não depende do analista, né? No meu caso aqui, ou de outros analistas, eles dependem de grandes players que vão agir conforme os seus interesses, tá? A gente viu aí declaradamente aí um player, né, que é o Craig Wright, né,
que é o criador aí do Bitcoin SV, declarando a guerra de hash, né, de hash power, e com isso ele está manipulando o mercado, tá? A gente viu aí também o fundo da Binance também atuando aí no mercado, né, fazendo o mercado cair. E a gente também tem algumas outras situações, né? A gente tem uma crise global que está na iminência de acontecer aí, né? A gente já viu aí quedas nos índices aí dos Estados Unidos, né? Os principais índices, as ações aí também já começaram a cair, né? Algumas aí já em queda, né? Então, todo investidor, né? Todo grande investidor, até todo pequeno investidor, né? Ele, quando o cara é profissional, né? Ele vive do mercado, ele tem o maior interesse dele é proteger o capital, né? Então é evitar riscos. E como as criptomoedas são consideradas um ativo de alto risco, né? Então é normal aí, né? O mercado em queda aí, né? No cenário mundial aí, nesse primeiro momento aí, sofrendo com uma queda aí de alguns dias aí, desde outubro para cá, né? E a gente também tem falado isso, né? Mencionado isso aqui no grupo, no nosso grupo aqui. Os investidores, eles acabam tirando os seus investimentos até em criptomoedas, né? Daí o volume nesses últimos meses ter sido bastante ruim, né? Uma indecisão no mercado muito grande, e agora essa queda, né? Motivada aí por vários fatores, né? Uma correlação de várias coisas, né? Então a gente também tem que pensar em outras coisas, tá? Vamos lá falar sobre o volume, né? Que a gente falou aí no vídeo mais cedo de hoje, certo? Que a gente estava falando aí sobre os players e a atuação deles no mercado, né? Então, o player, ele vai deslocar, né? Como eu mostrei um postzinho aí no grupo aí, aberto mesmo, do Telegram, algumas carteiras aí, né? Que deslocaram aí mais de 160 mil bitcoins aí nesse período, né? Então, essas pessoas, esses players, eles precisam de volume, né? Eles precisam de liquidez, né? Então, quando a gente pensa que a Beckett, né, que a Vanek, a Fidelity vão entrar aí no nosso mercado, né, que elas movimentariam aí, poderiam chegar a trilhões aí no nosso mercado, né, de movimentação, né? Esses caras, né, eles vão com certeza aproveitar, e eles precisam, né, desses momentos de pânico do mercado para eles conseguirem montar suas posições, porque o player, ele vai justamente agir na direção oposta da manada, né, que são players menores, né, mais desavisados, que não têm informação privilegiada, que tem uma urgência, né, ou que não pode manter aquela posição porque não tem tanta grana assim, né? Então o player ele vai trabalhar nesses momentos críticos, né? Porque ele vai trabalhar sempre fazendo preço médio, né? Porque ele não consegue entrar de uma vez só no mercado, né? Vamos supor que nessa semana aqui foram negociadas até o presente momento 198 mil bitcoins, né? Então, uma carteira só que a gente viu, ela tem isso, né, dentro dela, né, em bitcoins. Então, se esse cara ele entra de uma vez só no mercado, ele joga o preço na direção oposta, né? Se ele entra comprando, né, ele devolve toda a queda, né? Então, o cara consegue sozinho, né, um player desse, ele consegue sozinho parar todo o movimento de queda, e ele não quer que isso aconteça. Então ele tem que ir comprando aos poucos, então ele precisa de tempo, né, para conseguir comprar a quantidade que ele quer comprar, que ele precisa comprar, né? Então, lembrando que a Beckett foi adiada, talvez não por falta de estrutura ou porque o sistema é complexo, é porque eles não estão conseguindo montar as posições, né,
de acordo com o que eles gostariam, né? Então a gente tem que refletir nisso também. E aí a gente toma uma lição, né? A gente deve se colocar no devido lugar do mercado, né? Porque nós somos muito pequenos, né, no mercado. Então a gente tem que ter bastante prudência aí na nossa atuação, beleza? É isso aí, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Vamos, mesmo num cenário de queda desse, né, vamos tentar manter otimista, porque a gente tem que pensar no longo prazo, né? Se a gente sobrevive num momento desse, né, a chance da gente sair mais forte, né, no futuro aí, ela é muito grande, né? Então, essa é a última mensagem que eu quero deixar aí para vocês. Esse vídeo já ficou bastante grande, né? Espero que vocês gostem aí. E como é um vídeo aí que a gente está deixando aqui no YouTube, deixe seu comentário, sua dúvida aí, que a gente responde vocês, beleza? Um abraço a todos, obrigado.